Oi, olá turma e bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Prof. Edson. Na aula de hoje vamos aprender período composto. Então, período composto é um período que possui mais de uma oração, duas ou mais orações. A gente aprendeu nas outras aulas sobre frase, período, oração, período, né, simples quando tem uma oração e período composto quando tem duas ou mais orações. Período composto, ele pode ser composto por coordenação ou período composto por subordinação. Quando é período composto por subordinação, nós temos orações coordenadas. Quando é período composto por subordinação, daí temos orações subordinadas. Vamos começar pelas orações coordenadas. As orações coordenadas, elas não dependem uma da outra. São independentes sintaticamente. Elas não necessitam uma da outra para fazer sentido. Aí eu tenho um exemplo aqui abaixo. Eu lhe trouxe o livro. Eu poderia ter dito só isso, mas eu quis acrescentar uma informação a mais ali. Mas as duas orações são independentes. Mas você não leu. Então eu acrescentei essa outra oração, mas não está ligada sintaticamente à primeira oração. Então, nós temos orações coordenadas assindéticas, quando não tem a conjunção, tipo mas, porém, contudo, entretanto, né, todavia, são conjunções. Então, eu não preciso de conjunção para montar as frases quando são coordenadas assindéticas, sem conjunção. E quando são coordenadas sindéticas, aí sim elas precisam das conjunções. Aí a gente vai ter conjunções ali coordenativas, aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa. Daí são as 5 orações coordenadas. Então a gente vai ver cada uma delas. No final eu vou deixar disponível para vocês uma tabela com todas as conjunções, exemplos de orações e para vocês irem aprendendo. Os tipos de orações coordenadas sindéticas, nós temos aditiva. A aditiva ela dá uma ideia de adição, eu vou acrescentar uma informação a mais a partir da primeira oração. Principais as conjunções usadas, o e, o nem, não somente, como também. Então eu tenho ali, ó, o professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Então eu tenho a primeira oração e a segunda como também uma extensa prova. As outras duas eu vou acrescentar ali o e, né, para formar a minha oração coordenada, aditiva. Fui à biblioteca, poderia ter dito só isso, mas eu acrescentei ali e peguei os livros. Então eu tenho aqui uma oração coordenada, né? Eu tenho aqui uma oração coordenada aditiva. Fui à biblioteca e peguei os livros. A próxima, estudo inglês e pratico natação. Então, e pratico natação é uma oração coordenada aditiva. Estou acrescentando uma informação a mais. Essa é super fácil, tá, gente? Agora vamos passar para a próxima, adversativa. A oração coordenada adversativa, ela dá a ideia de contraste, de oposição. As principais conjunções usadas aqui nas orações coordenadas adversativa, são mas, contudo, porém, entretanto. Então a gente usa bastante o mas no nosso dia a dia, o porém. Eu tenho ali, o professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa, difícil, né? Então eu tenho ali, mas eu estou dando a ideia contrária que eu disse na oração principal, na primeira oração. Fui ao cinema, entretanto não ouvi. Então, ó, mas, porém, não ouvi. Mas, não ouvi. Porém, não ouvi. Então, sempre vai fazer sentido com alguma dessas conjunções aqui
Eu fazendo a troca vai fazer sentido. Não vai alterar o sentido da oração coordenada adversativa. A oração coordenada alternativa. Essa é a mais fácil que tem. A ideia de alternância de ideias, de exclusão. Ou a gente escolhe um ou outro. Então, as conjunções usadas aqui, quer, ora, ou. Aí tem ali, ó. Ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Então, eu estou dando uma opção de escolha, de alternância, alternativa. Então, é uma oração coordenada alternativa. Ou você se dedica nos estudos, ou não irá bem na prova. Ora ela ria, ora ela chorava. Oração coordenada sindética conclusiva. A conclusiva ela dá a ideia de dedução, de conclusão, chegar a uma conclusão, um objetivo, né? As principais conjunções usadas, portanto, assim e logo. Então a gente vai ter uma ideia de conclusão da ideia. O professor não elaborou a prova. Tem a oração principal e eu vou acrescentar ali. Assim não poderá aplicá-la na data planejada. Beleza? Então, portanto, logo não poderá. Então, qualquer uma dessas conjunções eu trocando não vai alterar o sentido. Penso, logo existo. Tem uma frase aí de Descartes, bem filosófica. Penso é a primeira oração, o verbo pensar. Então, ali a oração logo existo. Existe outra oração, né? Então, portanto, existo. Logo existo. Assim existo. Então, sempre vai fazer sentido com alguma delas. Beleza? E para a gente fechar aqui as orações coordenadas, nós temos a oração coordenada explicativa. Ela dá a ideia de explicação. É o motivo pelo qual se levou a partir da oração principal. Então, as principais conjunções usadas, o pois e o porquê. O professor não elaborou a prova, eu vou dar o motivo por que ele não elaborou. Porque ficou doente. Então, estou explicando o motivo que eu expressei na oração principal. Então, porque ficou doente é a minha oração coordenada explicativa. Não foi ao trabalho, pois estava doente. Eu estou dando o motivo pelo qual não foi ao trabalho. Seja rápido, pois estou atrasado. Então, eu estou dando o motivo para que ele seja rápido. Essas são as orações coordenadas aditivas. Então, as orações coordenadas aditivas, as orações coordenadas são 5, né? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Beleza? Oração subordinada. Aí a gente vai passar agora para oração subordinada. As orações subordinadas, elas são orações que fazem parte de um enunciado que não tem sentido próprio. Uma oração vai se complementar à outra e se ligar a ela para fazer sentido, porque em si a primeira oração não faz sentido sozinha. Então, vai precisar de uma segunda oração para completar o sentido do enunciado. Então, resumindo, ela precisa de uma oração que a subordine, que seja a principal, né? Então, nós temos ali, eu disse. Em si, a oração não é completa. Então, eu vou precisar de uma oração, de um complemento ali, alguma informação a mais para que faça sentido a minha oração principal. Eu disse que o livro estava aqui. Então, eu vou ter ali uma oração com o sentido de objeto direto. Aqui, gente, nós vamos ter um caso de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque ela tem a função de objeto direto. Então, as orações subordinadas, elas se dividem em 3. Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva
e oração subordinada adverbial. Aí as orações subordinadas substantivas, elas vão se dividir ali em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, né, completiva nominal, mas não vou passar essas aqui para vocês. A gente vai focar somente nas adverbiais, porque vai ser muita coisa para a gente estudar, beleza? As adjetivas, elas se dividem em duas: adjetivas explicativas e adjetivas restritivas. E as adverbiais, que são 11 orações subordinadas adverbiais. Mas precisa decorar todas elas? Não. Uma oração, ela é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando assim como um adjunto adverbial dessa oração, da oração principal. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Por isso, eu não preciso decorar todas elas, apenas identificar qual é a circunstância que eu estou expressando a minha oração principal, em que circunstância. Então, elas podem ser ali causais, comparativas, consecutivas, condicionais, conformativas, né, finais, proporcionais, temporais, locativas e modais. Importante destacar aqui, mais uma vez, que não precisa memorizar uma lista de advérbios ou de conjunções das orações adverbiais, não precisa, mas somente observar qual é o efeito de sentido produzido pelos advérbios e as relações construídas pelos conectores. Daí a gente vai estudar ali os tipos de orações subordinadas adverbiais. A causal, ela dá a ideia de causa. É bem fácil. Indica a causa da consequência que foi expressa lá na oração principal. Aí eu tenho ali, ó. Todos se opuseram a ele. É a minha oração principal. Então, eu vou dar a causa, aí vai ser a oração subordinada adverbial causal. Porque não concordaram com suas ideias. É a causa. A cidade foi alagada. Então eu vou dizer qual é a causa lá na oração subordinada adverbial causal. Porque o rio transbordou. Eu estou dando a causa da cidade ter sido alagada. Uma dica importante é que a gente estude aqui a causal junto com a consecutiva, que a gente vai ver daqui a pouco mais adiante. Por quê? Porque a causal ela é a diferença da consecutiva. Por exemplo, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Observem aqui que eu tenho uma causa no final. Primeiro, né, a cidade alaga, né, ou primeiro o rio transborda para a cidade alagar. Primeiro, pela lógica, aí a gente tem que usar um pouco a nossa lógica, né? Então, o rio transborda e depois a cidade alaga. Então, eu tenho ali a causa e a consequência. Então, a consequência da cidade foi alagada. E porque o rio transbordou é a causa. Por isso que essa oração aqui, porque o rio transbordou, é a minha oração subordinada adverbial causal. Se eu transformar ela, vou colocar aqui, ó, o rio transbordou, né? E o rio transbordou que a cidade foi alagada. Então eu vou ter ali a minha, né, a minha oração subordinada adverbial consecutiva. Eu vou deixar esse exemplo aqui quando a gente for estudar ali na frente, na oração consecutiva, daí eu retorno aqui a esse exemplo para vocês perceberem que ela é a diferença da consecutiva. Vamos para a condicional, depois a gente volta para ela. A oração subordinada adverbial condicional, ela dá a ideia de condição para que a oração principal aconteça. Então eu digo ali, o acordo seria desfeito se houvesse opiniões contrárias. Gente, aqui só está invertido, mas eu posso usar assim também. Se houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. A minha oração principal está aqui, mas eu só inverti e separei por vírgulas.
tá? Caso você não estude, a minha oração subordinada adverbial condicional. Eu estou dando a condição, né? Então, ficará muito ansioso para a prova é a minha oração principal. Então, eu estou dando a condição. Se ele não estudar, ficará muito ansioso para a prova. Geralmente a conjunção aqui é o se. Se a gente trocar o se ali, né, vai fazer sentido. Se você não estudar, ficará ansioso para a prova. A oração temporal, a oração subordinada adverbial temporal, ela marca o tempo, o momento em que a oração principal aconteceu. Priscila chegou em casa quando amanheceu. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Então eu tenho ali o tempo, o momento exato em que a oração principal aconteceu. Essa é bem fácil. A proporcional, ela indica ações que acontecem a proporção a algo expresso na oração principal. Proporcionalmente. Então eu tenho ali, quanto mais você fumar, mais grave ficará sua doença. Então tem a proporção aqui. Quanto menos trabalho, menos vontade tenho de trabalhar. Então eu estou expressando aqui na oração proporcional a expressão, né, a proporção que foi expressa aqui nas orações principais. Geralmente, uma dica aqui para vocês é que as orações coordenadas e as orações subordinadas sempre vão começar pelas conjunções, tá? As conjunções assim, relacionadas a cada uma destas orações. A oração final, o nome já diz, dá a finalidade da ação que foi expressa na oração principal. O pai sempre trabalhou. Então eu vou dizer a finalidade que foi expressa nessa oração, para que os filhos estudassem. Então eu tenho ali uma oração que indica a finalidade da ação expressa na oração principal. Sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor. Então é a minha finalidade para que eu sentei ali na primeira fila. Então eu tenho aqui a minha oração subordinada adverbial final. A oração subordinada adverbial conformativa, ela dá a ideia de conformidade com aquilo que já foi expresso na oração principal. Eu tenho os jogadores procederam, a minha oração principal. Segundo ou conforme o técnico lhes ordenar. Então eu vou ter ali a minha oração subordinada adverbial conformativa. Eu posso usar também o como o técnico lhes ordenar. Então, eu aprendendo uma conjunção de cada uma delas, fica mais fácil para mim deduzir a que oração ela pertence. É só eu identificar qual é a circunstância do advérbio. Aqui, como eu havia te falado, como é uma conformidade. Conforme eu havia te falado, então a prova não estava fácil. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial conformativa, porque está dando a ideia de conformidade. Então, não preciso decorar todas elas, tá, gente? Apenas decorar essas circunstâncias. A consecutiva, lembra daquela primeira que eu falei, que ia até passar para vocês? A cidade alagou porque o rio transbordou. Então, a diferença dela é essa daqui, ó. O rio transbordou, que a cidade alagou. Então, ó, que a cidade alagou vai ser a consequência. Porque lá ela está diferente. Lembra? Ela está invertida. A causa vai vir na oração causal. Aqui vem a consequência na oração, né, subordinada adverbial consecutiva. Então, suas dívidas eram tantas que a causa que vai levar a que ele vai ficar nervoso, que vivia nervoso. Então, ela é a consequência. Comecei o dia tão mal que não consegui me concentrar no trabalho. Então, eu estou dando ali uma consequência. Eu comecei o dia mal e levou uma consequência que eu não consegui
me concentrar no trabalho. Então, eu tenho ali uma oração subordinada adverbial consecutiva. A oração subordinada concessiva, ela indica uma concessão. Ela concede uma ideia oposta daquela expressa na oração principal. Então, aqui ela está vindo primeiro, mas eu poderia colocar, ó, demorei bastante para terminar, embora a prova estivesse fácil. Então, eu estou dando aqui uma ideia de concessão oposta àquela que eu disse na oração principal. Então, a minha oração subordinada adverbial consecutiva está aqui, ó, embora a prova estivesse fácil. Mesmo tendo sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. A minha oração principal e mesmo tendo sido cuidadosamente planejado, eu tenho aqui a minha oração subordinada adverbial concessiva. A modal, ela dá a ideia de modo, indica o modo expresso na oração principal. Chegou em casa, então eu vou dizer o modo como ela chegou em casa, sem fazer nenhum barulho. A criança distrai-se com o desenho animado. Então, com o desenho animado é o modo como uma criança se distrai. A locativa, ela indica um lugar que está expresso na oração principal. Quero visitar a escola. Então, o lugar, a escola. Onde eu estudei. Geralmente a conjunção aí é o onde. E você vai morar na casa. A casa é o lugar, ó, onde há um belo jardim. Então, ela é subordinada adverbial locativa, porque ela indica o local, né, do lugar que foi expresso na oração principal. A comparativa, essa aqui é bem simples também. Ela estabelece a comparação entre as duas orações. Para evitar repetição, é comum a omissão de um dos verbos em uma delas. Ele sempre se comportou tal qual um cavalheiro. Então, eu poderia, não tem verbo ali, mas um cavalheiro se comporta. Mas, para evitar repetição, eu omiti o verbo da oração subordinada adverbial comparativa. Ele tem estudado como um obstinado estuda. Como um obstinado. Ponto. Ali, para evitar repetição, eu não vou colocar o verbo novamente. Beleza? Então, eu tenho uma oração comparativa. Aqui, gente, trouxe para vocês uma lista de conjunções. As orações subordinadas. Aqui, a segunda. Beleza? As orações subordinadas adverbiais, causais, comparativas. Aí tem a circunstância que ela expressa, as principais conjunções de cada uma delas na terceira linha e na quarta linha ali eu trouxe para vocês os exemplos para ficar mais fácil de usar nas nossas orações. Beleza? As orações coordenadas aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Eu tenho ali também todas as conjunções ali disponível para vocês nessa tabela também. É importante a gente aprender as orações subordinadas, as orações coordenadas. Para quê? É interessante? É importante? É. A gente vê muitas dessas orações subordinadas, tanto subordinadas adverbiais, subordinadas substantivas, restritivas, as orações coordenadas, aditiva, adversativa, em comerciais, em propagandas. Então, a gente usa bastante essas orações coordenadas, beleza? Bom, para a gente não se estender muito, tive que gravar o vídeo com antecedência aqui, logo pela manhã cedo, então eu quero deixar disponível para vocês no portal. Espero ter ajudado vocês com a aula de hoje. Bons estudos, as atividades, material de apoio está disponível ali no portal, no Moodle para vocês, tranquilo?
Qualquer coisa a gente está ali no WhatsApp, no grupo de vocês. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima aula.